Olá, meninas. Estamos começando hoje o primeiro episódio do... Na verdade, o título do episódio hoje é Menos Pausa, já que a gente quer falar, nós quatro estamos imbuídas desse sentimento de desmistificar o que é a menopausa. Se você está passando pela menopausa ou naquela fase antes de começar a menopausa, que é a perimenopausa, ou tem uma mãe, uma irmã, a esposa que está passando por essa fase, saiba que os dados são alarmantes em relação a conhecer essa fase, em relação à abordagem de tratamento dessa fase. Então, a gente vem com esse intuito, 4 mulheres que se reuniram para poder ajudar as mulheres a passar por essa fase da melhor forma possível. Menos pausa para atividade física, para sua atividade mental, para você continuar ativa, se reconhecendo, ganhar mais qualidade de vida. E aí nós trouxemos um pouquinho de cada olhar aqui, que é importante para o olhar da mulher. Temos a ginecologista Alessandra Leixo, a nutricionista Marcela Mori, cardiologista Úrsula Bulbas e eu sou Bruna Quaranta, hematologista, que venha trazer também o olhar complementar a essas áreas tão importantes para a mulher na menopausa. Então, vamos começar falando com, não podia ser diferente, com a ginecologista, que é ela quem recebe essa mulher para avaliar se já está nessa fase ou se ainda pode entrar nessa fase. E aí, Ale, eu já começo perguntando assim, né? Para quem está aí nos ouvindo, o que é a menopausa? Se a mulher está lá com seus 35, 40, 45, 50 ou até 55, 60, o que é que ela tem que começar a perceber para saber se ela pode estar entrando aí numa fase já precoce de menopausa, aquela fase antes, que é a perimenopausa, ou se já está eventualmente aí na menopausa? Então, meninas, é um prazer estar aqui com vocês, né? Meio que integrando esse grupo tão entusiasta e Unindo as forças. causa, exatamente, unindo as forças em prol, né, das mulheres e, né, nesse tema tão importante. Então, a gente sempre orienta os nossos pacientes a terem um olhar, né, observar os seus sinais e sintomas. E a gente sabe que a perimenopausa, a paciente já começa a apresentar, primeiro sinal, alteração na menstruação. Então, a menstruação era de 5 dias, passou a ser 4, você muda o padrão menstrual. Então, a mudança do padrão menstrual seria o primeiro ponto que essa paciente poderia estar reconhecendo ali e meio que fazer um asteriscozinho. Opa, minha menstruação era sempre certinha, de repente ela começou. Isso pode acontecer em qualquer idade. Então, a paciente... Pode falar. Me permita falar. Uma coisa que eu não sabia, que eu fui aprender depois com o tempo, na minha cabeça, se você vai menopausar, você só vai, em vez de menstruar com 28 dias, agora eu passo 60 dias. E não é assim que começa, né? Sim, não. E isso foi uma coisa que eu fui descobrir com o tempo. Exatamente. E você pode simplesmente encurtar o seu período. Então, em vez de ser 28, você pode menstruar a cada 21, por exemplo. E isso já ser um sinal. Você pode estar começando o ovário a dar uma falhada. Até a falência, né, dos hormônios ali. Então, o primeiro sinal, né? E também as pacientes começam a perceber alguns sinais do corpo também. E eu falo também da mente, do corpo e da mente, né? A questão da organização, da concentração. Muitas vezes, eu fazia isso aqui, não precisava de agenda, agora tem que ser tudo anotado. Então, olhem também, tenho esse olhar também aí nessa fase. Mudança de humor. A mudança de humor, as disforias, né, que a gente chama aqui, né, tecnicamente falando, uma hora está muito alegre, outra hora está entristecida, uma hora quer se arrumar, outra hora não quer. Então, essa instabilidade já seria algo, mesmo que não tenha a falha da menstruação, porque a menopausa é a falha da menstruação por mais de 1 ano, quando a paciente para totalmente de menstruar. Então, a fase que antecede a menopausa é a perimenopausa, climatério, ali a paciente já começa a apresentar alguns desses sintomas. E aí são vários, né? E depende muito,
né, do estilo de vida da paciente também, para ela começar a perceber também os sintomas, né? Em pacientes que praticam atividade física, têm uma boa alimentação, que demoram um pouco mais a apresentar, porque estão ali modulando, né? E ali ajudam ali você ser menos esses sintomas, né? E às vezes até demorando até um pouco mais a procurar o seu ginecologista, né? Então, está sempre observando esses sinais aí. Então, a gestão já foi descrito tantos sintomas, não, cento e tantos sintomas, né? Quase tudo que vou te mencionar aqui pode estar associado hoje. Se vai ser ou não, a gente não sabe. Mas uma coisa importante que eu trouxe até para mim foi o quanto a mulher se culpabiliza de estar mais cansada. Sim. Ai, eu estou rendendo menos, eu estou esquecendo mais. Até porque nessa fase de 40 anos mais é o maior ápice profissional da maioria das mulheres. Aí vem sobrecarga. Aí tu tá no momento de um ápice profissional, tu tá com um momento que tu tá envolvida com filho, com família, e aí tu começa hormonalmente a diminuir o teu rendimento e tu começa, aonde que eu tô errando? Exatamente. Sou eu que sou. Às vezes você não consegue mais dar conta de tudo. E como assim? Como assim, agora que eu tô precisando dessa energia, eu não tô tendo. É justo por causa disso que a gente precisa, né? Disseminar esse conhecimento. Porque eu vi uma frase que eu achei super interessante, que a menopausa não pode ser até pensar em ser o final da vida reprodutiva, mas jamais da vida produtiva. Então, a gente tem que transformar isso e eu acho que conhecimento é a melhor ferramenta. Por isso que estamos aqui. Né? Nós 4 imbuídas em conversar mais sobre esse tema, trazer e oferecer para vocês uma abordagem multi, né, que o paciente sempre fica melhor acolhido quando ele tem vários olhares de várias especialidades. Exatamente. E para que você fique na sua melhor condição física, mental, enfim, você possa expressar o seu melhor no caminho aí para esse envelhecimento. Puxando um pouquinho o que você falou, então a gente vai olhar primeiro a alteração do ciclo menstrual e se conhecer, né? Então, eu essa percepção. no final do ano passado, que já vai fazer um ano, eu lembro como hoje, em novembro, eu fiquei, rapaz, eu não estou me reconhecendo. Alguma coisa está acontecendo. E você não percebe. E olha que eu sou médica, sei das informações, mas eu não me reconhecia e não entendi o que era. Aí caprichava numa coisa, caprichava na outra, mais foco, mais não sei o quê, e muda a alimentação e a atividade. E o negócio não saía do lugar. Então, não é culpa da mulher, né? Então, quem está aí ouvindo, se sinta acolhida nesse lugar, porque não é culpa de, às vezes, você estar piorando seu foco, como ela falou. Simplesmente você está mudando ali a parte hormonal. E aí eu vou puxar um pouquinho para a saúde cardiovascular e a alimentação, porque eu ouvi esse final de semana lá no curso, né, dizendo assim, se a mulher ela tem um ritmo de atividade física certinho, come super bem. Vamos botar a mulher ali que está muito bem ajustada na sua qualidade de vida. Se ela continuar fazendo a mesma coisa, mas entrou ali na perimenopausa, menopausa, caiu o estradiol, estrogênio, ela vai mudar a sua saúde cardiovascular, vai aumentar colesterol, ela vai ganhar mais gordura na barriga, que é a gordura visceral. Fazendo a mesma coisa. Porque isso tem que ser falado. Isso. Porque, doutora, mas é o que eu ouço, né? Eu também devo dar, doutora, horas de consultório. Doutora, mas eu faço tudo certinho. Eu estou acordando 5 e pouca da manhã para ir para a academia, eu como as mesmas coisas, eu não consigo mais perder o peso que eu perdia antes, e eu continuo com a mesma fadiga, e, enfim. Aí vai realmente em busca dos tratamentos, da terapia de reposição, porque, na realidade, o estradiol, o estrogênio, ele é que é o nosso hormônio vital, né? Então, mas tudo mudou, né? Sabe? E a gente vê isso na saúde cardiovascular, o quanto, se você for olhar as estatísticas, até essa idade, né, da menopausa, as mulheres estão mais protegidas, tem menos incidência de doença coronariana, por exemplo. Os eventos cardiovasculares são bem menores. Mas protege. Proteção. Quando ela se iguala aos homens, e hoje a gente vê que até ultrapassa, porque vem ao longo da vida concentrando outros fatores de risco, né?
Então, mulheres em idade gestacional que têm hipertensão, que têm diabetes, já está acumulando ali mais risco. Jovens com ovários policísticos também já está acumulando. E quando chega ali para a menopausa, isso tudo vai se juntando e a gente tem visto que a mulher precisa de um olhar mais específico para esses fatores de risco, que não são os clássicos que a gente até então falava tanto, né? Lembrar, né, que é sempre importante frisar tabagismo, obesidade, diabetes, hipertensão, sedentarismo, mas para além desses fatores clássicos, né, e história familiar também, que é uma coisa muito forte, história familiar de doença coronariana precoce, né? Para além disso, a própria fisiologia da mulher vai levando ela a ter um maior risco, né, de doença. Ou seja, a mulher não tem um minuto de paz. Não tem um minuto de paz. Quando pensa que está chegando no seu auge ali, aí vem a queda do hormônio, tome mais risco de doença. E essa que você falou, né, do acúmulo, muda até o acúmulo do tipo de gordura, né? E aí a gente sabe que o aumento da gordura visceral É a da barriga, né, que vem para cá. vê pela circunferência, que muda até o tipo, né, que a gente vê, uma coisa mais redondinha, é mais difícil de perder. Deixa de ser uma pera e também mais, né, fica mais concentrado. Isso, muito triste. E aí isso que aumenta, né? Triste, né? Não podia, sei lá, reduzir gordura nessa fase. Interessante também, para pegar dar um gancho com a Marcela, que o perfil lipídico também muda. Nesse momento, a gente vê TLDL um pouco mais alto, mesmo para quem vinha bem, quem não tinha nada, que estava se cuidando, como você falou. E aí a gente precisa estar atento, porque a menopausa sempre foi tabu durante muito tempo. A gente hoje está conseguindo falar mais sobre esse assunto, mas a importância de se falar é de redobrar os cuidados, da gente saber onde se vai atacar. E tem que entender que por mais que você coma bem, qualitativamente bem, tu tem que entender que os padrões de necessidades, eles vão mudando. Aí a paciente fala assim, mas eu sempre comi bem, por que eu estou fazendo mais gordura no abdômen? Se eu corro, por que eu estou fazendo mais? O que acontece é que metabolicamente as tuas necessidades e a forma de encaminhar essa glicose, ela muda. Então, por mais que ela tenha um consumo normal de carboidrato, ela vai fazer mais triacilglicerol, dependendo de como for distribuído essa gordura ao longo do dia. Então, por exemplo, a mulher sempre come aquela comidinha, o cuscuzinho, o ovo, a frutinha e o cafezinho dela de manhã. Mas ela tem que entender que o mecanismo está funcionando diferente, que talvez ela vai ter que diminuir esse carboidrato, aumentar outras proteínas, até porque perda de massa muscular tem todo um outro. Então, não é, ela tem que mudar, por mais que ela coma bem, né? Então, ela tem que entender que tem que mudar essa alimentação. E ela pede uma mudança também no padrão alimentar, né? Então, tem que ter o nutri que entenda aí da perimenopausa. Como é que você costuma, Marcelo, assim, acolher essa paciente? Óbvio, não dá para falar tudo da consulta aqui agora, mas assim, 2 ou 3 tópicos. É porque normalmente essa mulher ela chega no consultório desesperada. Essa é a grande realidade. Então, o que eu tento mostrar é fazer com que ela entenda o mecanismo metabólico para que ela aceite aquela mudança do padrão alimentar. Porque, como você falou, o conhecimento é a coisa mais importante que tem, né? Então, se ela começar a entender que aonde que ela está errando, porque, veja bem, ela faz mais gordura no abdômen. Se ela faz mais gordura no abdômen, a chance dela ter uma gordura no fígado é maior. Aí ela chega no consultório e diz, mas eu não como fritura, não como gordura. Da onde está vindo? Como é que eu estou com gordura no fígado? Como é que eu estou fazendo? Eu não como gordura. Ela tem que entender que a gordura no fígado não vem só da gordura. Ela pode vir da gordura, mas tem outras rotas. A partir do momento que ela entende que a forma como ela está comendo aquele carboidrato, independente de onde vem aquele carboidrato, que está errado e desorganizado, vai aumentar o potencial dela fazer essa gordura do fígado e daí por diante. E só pela fisiologia o que acontece
na menopausa, que você cai o seu estrogênio, você já favorece isso. Então, por mais que ela Resistência, Não, né? e a gente tem que entender que aonde o que é que define se o estrogênio vai ficar ou vai sair? É o fígado. Não se sabe exatamente o porquê que esse estrogênio volta a circular, né? É aquelas hipóteses que tem, né? E aí ele volta a circular, cai lá no intestino e ele é recaptado, né? E faz até aquelas doenças de ordens estrogênicas que as mulheres têm, né? Então é tudo um mecanismo que quem é na verdade, que quem é o bambambam da história é o fígado. A gente fala de intestino, a gente fala de cérebro, mas quem é o todo-poderoso é o fígado. Metabolicamente falando. E aí você chegar com avaliar essa mulher, né? Avaliou o coração, viu se tem risco de doença cardiovascular, volta para a ginecologista, já teve uma orientação nutricional, volta para a gineco, aí ela vai ter a capacidade de dizer, olha, você se encaixa para fazer uma reposição hormonal ou não. E eu acho que a maior dor e o intuito da gente, né, ter pensado em começar a falar disso é o tanto de informação errada que tem sobre esse tema, o histórico que vem de muito medo e aterrorizando as mulheres do sistema hormonal, que causa câncer, que causa um monte de problema, mas quando muito bem indicado, você é avaliada, e quando indicado, assim, sua qualidade de vida melhora absurdamente. Isso é a importância da individualização, né? Que não é uma receita de bolo que todas precisam e todas têm, né? E podem, né? Fazer uso da reposição hormonal, mas como a Bruna falou, quando bem indicada e quando na situação mais adequada, muda totalmente a qualidade de vida. A gente costuma dizer assim, não tem indicação especificamente apenas para proteger desse risco cardiovascular grande. Mas a gente, uma vez que tem sintomas e que você avalia esse todo e a mulher tem a possibilidade de ter essa suplementação com a reposição hormonal, ganha um muito grande benefício, né? Uma coisa que a gente, às vezes, fala em menopausa e as pessoas podem olhar aqui como um declínio final, ladeira abaixo. Na verdade, se a gente for lá para trás e a gente pensar que desde sempre a gente tentando ter, de fato, hábitos de vida melhores, essas mulheres vão passar melhor por essa fase e vão sentir menos esse declínio. Então, acho que a gente precisa bater nessa tecla, né, de hábitos, de mudança de hábito, que vai ser um remédio muito mais poderoso e mais perene, né? Agora no final de semana, no curso, ele mostrou bem tipo uma pirâmide de tratamento. A base, que é larga e grande, é o cuidado com o estilo de vida. Mudança de Então, a gente vai falar de alimentação, de atividade física, da qualidade de sono, né? Que é outra coisa que é o muda. pilar, um dos pilares mais importantes. E é muito afetável, né? A pausa. Muito. E a ideia é que você volte a ter uma qualidade de dormir bem, porque precisa disso, cuidar de saúde mental, que também é importante, e essa base é construída com isso. Aí entram também a suplementação e nutrição, né? Então, avaliar se precisa repor um ferro, vitamina D, etc. E aí vai subindo, aqui vem a avaliação cardíaca e tal, e lá em cima, numa quantidade pequena, é que entra a medicação, o hormônio. Porque não é para inverter essa ordem, né? É o que eu recebo muito no consultório, os pacientes já chegam querendo a fórmula mágica. Elas já chegam falando, olha, doutora, pelo amor de Deus, me ressuscita. Né? Porque eu estou sem conseguir dormir direito, eu estou sem libido, eu estou sem energia, não consigo fazer relações, aí os casamentos, enfim, né? Estou esquecida, enfim. E aí já chega querendo colocar implante e já vem com as ideias, assim, às vezes um pouco até delicadas, né? Prontas, enfim. Aí eu disse, calma, respira e vamos por partes. Primeiro eu quero saber como é seu dia, o que é que você faz, quais são os seus hábitos. Pronto, ali a gente já começa, que é exatamente a base da pirâmide. Né? E eu sempre coloco na balança essa responsabilidade também para o paciente, porque a gente está ali
como multiplicador, né? E a gente quer realmente escrever, deixar ele melhor, mas a gente tem que dizer, olha, eu vou até aqui. Até aqui é você. Então, a gente está de mão junto. Quando eu digo para elas, eu digo, eu vou pegar na sua mão e a gente vai de mão juntas. Agora, eu não posso arrastar você. Você tem que ir comigo. Então, aquilo ali já deixa a paciente mais tranquila e a gente consegue seguir. Então, assim, tem que, realmente, nem todas as pacientes podem, né, fazer reposição hormonal, mas a gente tem como modular esses hormônios, individualizar, o que é que eu posso usar para melhorar tal sintoma. Esse você pode usar, mas esse você não pode, né? Então, essa individualização da paciente é perfeita. É isso que hoje a gente tem esse olhar, né? A medicina está evoluindo tanto para isso, porque você começa a ver o indivíduo como ele, né? Ele, apenas ele. E não, antigamente, que se fazia o hormônio da vizinha. Então, por isso que começou a deturpar todo esse problema. Isto é da WHI, é o que, de 2002, o WHI. Então, olha a coisa. 2002. Era outra medicina, É. onde se usou, que esse estudo foi o que trouxe um monte de resultado negativo, e que hoje, com os anos, ele já foi reeditado, repostado, revisto. E aí se viu que naquela época se usou um estrógeno que a gente não usa hoje. Eu soube até que na Rede SUS, eu acho que ainda usa, né? O Equinum. Sim. Em algum lugar que eu vi assim, não tenho certeza. Mas eu acho que não está mais, não. Não, é né? que os estrogênios conjugados que utilizavam, né? Exato. Era um estrogênio que não é o que se usa hoje, era uma progesterona que de longe não é a que se usa hoje, com resultados realmente muito diferentes que a gente não usa. Então, foi um estudo importante, mas que não traduz uma realidade mais para hoje em dia. E que os estudos que vieram depois mostram, né, outros benefícios com hormônios bioidênticos, né, isomoleculares, ou seja, muito parecidos. Exato. Então, é outra qualidade de reposição. Né? Seletivos, a gente consegue ter uma progesterona mais seletiva, né, para pacientes que infiltram mais, que têm, né, mais dificuldade de ter mais retenção. Essa retenção ficou mais Então, a gente tem como, né, as pacientes que têm mais, tem perda de libido, então a gente consegue utilizar uma progesterona que ela não baixa, não é hidrogênica. Então, a gente tem como... É sensacional. E aí, esse é o nosso intuito, de formar um programa onde tem 4 mulheres, onde você é acolhido pela cardio, pela gineco, pela nutri, a Hemato, que entra para ajudar nessa parte de vitaminas, de ferro. Então, é essa a ideia de trazer esse acolhimento completo, um olhar completo, amplo. Eventualmente, até vai precisar de outras especialidades, então, às vezes, um psiquiatra, né, um psicólogo, ou às vezes um endócrino, às vezes um nefro, a depender da situação de cada paciente. Mas que isso daqui dá uma conta danada de muita coisa para que você consiga realmente melhorar a sua qualidade de vida. É importante que você falou, porque a gente não pode apostar numa pílula mágica. É assim, Não tem. Queria que tivesse. Ia ser algo. Mas a gente, além de ter que juntar muitas coisas, muitas ferramentas, principalmente nesse momento da vida, a gente precisa também, como a Lê falou, né, do comprometimento de cada um. Isso vem muito da gente achar esse suporte, porque muitas vezes não acha. Não acha. O médico, né, dependendo, né, dos casos, não pega na mão, assim. Eu acho que a gente tem que ter esse... E ter que a paciente tem que ter um acesso a você, um acesso fácil a você, porque ela está lidando ali com questões, né, nossa, ela apostou as fichas ali em você. Então, o mínimo que você tem que fazer é dar essa atenção, tem que estar reavaliando essa paciente. Então, normalmente, quando a gente começa qualquer tratamento, eu já direciono para os profissionais, né, faço aquele rastreio inicial que a gente tem que fazer para poder ver se a paciente pode usar todo o que, né? Exatamente, se ela tem condições, e aí a gente vai individualizar aí a avaliação cardiovascular que a gente faz, a avaliação das mamas, a parte metabólica, né, a parte nutricional, enfim. Quando você está com o paciente redondinho, essa pode fazer terapia de reposição aliada às outras terapias, né? A atividade física, a alimentação, tudo. A gente tem um ganho muito grande, né? Então, a gente pega essa paciente, reavalia com 3 meses, aí você vê que ela está realmente, né, engajada ali no tratamento, e é tão gratificante quando você vê que ela volta...
você me ressuscitou. Né? É muito legal, é muito legal. Esses dias mesmo, eu prescrevi uma terapia, depois, lógico, de avaliar a paciente. Eu já queria sair com a medicação no dia, não, já me dê logo alguma coisa. Eu digo, não, é assim. Vamos, dias de gente, respira e vai fazer seus exames, corre para fazer. E me traga o quanto antes. Pronto, beleza. Ela chegou lá, a astênica, aí prescrevi. Ela tinha a indicação, realmente, tinha condições de fazer uma terapia de reposição hormonal combinada. Era uma paciente que estava ali na transição de peri para menopausa. E, pasmem, com 15 dias depois, ela posta uma foto no Instagram, no leg press, com 100 quilos na perna. Aí eu coloquei assim, você me ressuscitou. Eu digo, meu Deus do céu, nem eu tô pegando 100 quilos na perna. É isso que a gente quer. Não é? Fazer leg press. sopro de vida. De vida, né? Mas é muito importante essa coisa, né? Que a sarcopenia é uma das questões que a gente vai tendo ao longo da vida, independente, né? Homens e mulheres, mas mulheres principalmente. Essa perda é muito pronunciada. Gritante. E precoce, né? Precoce. Gritante. Tem uma coisa do treino de força, de fazer o leg press, é muito importante manter, né? Fazer. A gente sabe que nem todo mundo tem acesso a tudo, mas o nosso intuito também é mostrar que um pouquinho que se faça já é melhor do que não fazer nada. Sair da zona. Até porque ela tem que entender que esse período da mulher é longo. Sim. Não é um período de 1 ano e 2, pronto, É um passou. casamento longo. É um caos gineco. É uma coisa que se estende, que claro que a soma de tudo vai amenizando esse período, mas é longo. Eu fico, às vezes, entristecida. A gente pega pacientes realmente que são carentes, né, de informações, né, de informação assim, de qualidade, e já chegam assim, com a janela de oportunidade para fazer uma TRH muito estreita. Às vezes já passou, é aquela paciente com seus 55, 60 anos, próximo dos 60, que entrou na menopausa com 45 lá. Já tá E aí quando você vai fazer uma densitometria óssea, já está lá com sua osteoporose instalada, já está com, né, com placa em carótida. Enfim, é que você olha assim, caramba, o benefício da terapia de reposição hormonal, a gente não está né? Perdemos a janela de oportunidade, né? Essa escassa. Esse termo eu aprendi agora e adorei. Janela de oportunidade. É uma coisa que a gente tem que falar. O que é janela de oportunidade? É você vir na consulta no momento certo. Nem tarde, nem também tão precoce para fazer reposição, que o gineco não vai prescrever. Mas você não chegar, às vezes, com já muitos efeitos da menopausa, como ela falou, né? Com todas as complicações. Em torno dos 10 anos, né? Dos 10 anos após. Você tem o benefício ou seja, você tem aquela paciente de 65 anos ali, ó, bem, entende? Então, a redução de redução do estado vascular, da óssea muscular, né? E, ó, o cognitivo, é uma coisa que a gente, né, que a gente tá ouvindo muito, né? Brain fog aí os esquecimentos que é foco. Então, eu digo sempre, aqui vocês estão colhendo aqui para plantar lá, ó, os seus netinhos lá, para brincar, enfim. Porque querem a fórmula mágica aqui de tomar o remedinho para melhorar. Óbvio, os sintomas vão amenizando ali, mas tem que pensar que o ganho vem lá. Você falou... Você falou isso, me lembrei. Esse final de semana a gente teve, né, o congresso de cardio, a gente teve uma sala sobre medicina e estilo de vida. E uma das perguntas que eu levei do colóquio é qual é o segredo das Blue Zones? As Blue Zones, para quem não sabe, são áreas do planeta em que tem mais pessoas centenárias. E aí, quem via de longe, no início, que começou a estudar isso, achava que tem alguma coisa mágica nessa água, nessa goma, do que é. Mas hoje já se sabe que é justamente pensar para frente. Eles desde sempre se movimentam muito para o seu dia a dia, desde sempre comem bem, desde sempre eles estão sempre ativos socialmente, Socializando. também, com boas relações. A gente sabe que essas conexões sociais são muito importantes, né? Para a gente, para a nossa cabeça também, a questão do gerenciamento do estresse, a gente tem várias ferramentas para tentar lidar melhor com o estresse. E aí,
o segredo, quando a Lê falou, é pensar adiante, né? Pensar de uma forma longeva até, né? Agora, sabe uma coisa que eu ouvi que frustra um pouco isso? Eu ouvi falar de um documentário que fala das blusonas, dizendo que muitos desses idosos, eles não tinham registro de nascimento e botavam aleatório. E aí, na verdade, eles não tinham 100, tinham... Uma vida é pouco. Ah, vampiros velhinhos, isso é o que importa. Mas querem com 90 Talvez não chegue nesse Guinness aí do Falei, sertão. poxa, que banho de felicidade, mas o camiseta, não, os bichos têm descendência, só é, menino. Hoje eu tenho uma reportagem, eles falam do Japão. Então, que independente de uma blusona, mas assim, tem a população tem outro tipo, outro comportamento, né? O dia a dia dos orientais. E o perfil alimentar também que eles têm é totalmente diferente. Eu disse, né, comida boa. Meninas, vamos deixar um recadinho final, porque nós queremos gravar vários outros episódios, trazendo sempre um tema, porque é muita coisa para menopausa, né? A gente acha que é só ali menstruação e etc. Mas não, tem diversas especialidades que a gente pode conversar e a gente quer trazer aqui para esclarecer. E vamos deixar um recadinho final, o que é que a gente quer aí com esse podcast, que tipo de informação que a gente quer trazer, deixar as redes sociais também de cada um. Eu fico muito forte pensando nessa coisa que reprodução muda, mas que a produção não, né? Fim da vida reprodutiva, mas não da vida produtiva. Então, acho que ainda, quando chega nessa fase, ainda tem muitas coisas a se descobrir. A população, de um modo geral, nem se sabia chegar nessa idade. Hoje já se sabe chegar e a gente quer chegar cada vez mais longe. E acho que uma das funções, um dos objetivos da gente aqui, elas todas juntas, é continuar compartilhando muito conhecimento, mas informação de qualidade. Sim. Perfeito. E sua rede social é? ursulabus.card. Marcelinha. Então, a Úrsula estava falando e eu estava aqui pensando, né? Como o conhecimento é importante, né? E hoje em dia as pessoas cada vez mais têm mais acesso a isso com mais facilidade, né? Então, tudo isso aí as pessoas têm que aproveitar. E aqui vai ser que não só o conhecimento, mas eu acho que a vivência, né? Eu sempre digo que a prática, ela é soberana, né? A clínica, né? Então, eu acho que a prática é soberana em qualquer coisa. Então, eu acho que aqui nós temos profissionais com muita experiência, né? E a gente vai com certeza trazer muita informação, muita qualidade. E eu tenho certeza que isso aqui é uma sementinha, porque vai vir uma floresta pela frente. Que a rede social é Marcela Mori, né, nutricionista. E o YouTube, né, canal do YouTube, que é Nutri Responde com Marcela Mori. Nossa, é só... Não sendo um pouco redundante aqui com as meninas, realmente a ginecologia ela entra aí como talvez ali o que faz o diagnóstico, né, inicial, né, e que através desse diagnóstico a gente consegue dar as informações e pulverizar realmente para os outros profissionais e mostrar a importância disso, porque a gente não anda sozinho, né? Essa fase da mulher, ela é multifatorial, multidisciplinar, né? Então, o objetivo nosso realmente é esse, é cada um realmente plantar a sementinha no que vocês têm de melhor, né? Do que a gente tem de melhor para oferecer e sair dos consultórios né? e mostrar também uma informação de qualidade e com a linguagem mais acessível também para todos que estão aqui assistindo. Daí, nos colocarmos também à disposição, né? Minha rede social é doutora Alessandra Aleixo, @Clínica Vitafeme. Aleixo com X. Aleixo com X. É isso, tenho dito aí tudo que elas já falaram. Encaminhe para ajudar mais mulheres a saberem pelo que estão passando e não sofrerem sozinhas. Estamos aqui para apoiar, trazer informação, conhecimento liberta. E quando você aprende pelo que você está passando, você não aceita mais qualquer coisa. Isso. Qualquer qualidade. Qualquer qualidade. Não. Exato.
Então, eu sou Bruna Quaranta, médica hematologista. Meu perfil é o @doutora-DRA Bruna Quaranta. Lá vocês vão encontrar muita coisa falando sobre reposição de ferro, que nessa fase da menopausa e perimenopausa é importante a gente ver como é que está seu estoque de ferro, das suas vitaminas, se tem anemia ou não, às vezes pode estar sangrando muito. Então, toda essa parte de reposição. Esse foi o nosso primeiro episódio, menos pausa. A gente se encontra nos próximos episódios. Não perca!